Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Nosso Deus é perfeito, soberano, exaltado. Aleluia. Em todo o tempo. Vamos nos colocar de pé. Apresentarmos este culto ao Senhor. Senhor, obrigada, Jesus, pela vida de cada irmão que aqui já está nesta noite. Ah, Senhor, eu te agradeço pela tua presença, que aqui está em nosso meio. Obrigada, Pai, por este momento de comunhão. Recebe, Pai, o nosso culto racional, ofertado a Ti. Recebe nossas vidas, Pai, como uma oferta viva na Tua presença. Nos abençoa, Pai. Nos recebe diante da Tua presença. E glorifica o Teu nome no nosso meio, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se sentar. Evangelista Jairo, amém? Venha deixar 2 hinos da harpa. E em seguida, após o Evangelista Jairo, o cooperador Fernando estará fazendo menção da palavra inicial. Amém, Jesus. Deus. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Rei Jesus. Glória. Eu saúdo a minha igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o cântico 212. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Cântico de número 212. Os guerreiros se preparam. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha incolúria. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance entrevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Vocês com valor combatei contra o mal. Pobre suplicado amigo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na
depressa não nasceres, hoje Deus te chama para vir e festejar ao lado do Senhor, reclamar a batalha onde mais um pouco inflamar. Peleja contra o pecador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se ferida, mas tampouco vou soldado para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas. E quem furioso as pedradas, eu quero pensar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegremos da vitória, Deus vai me coroar. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o cântico 242, meus irmãos. Eu confio firmemente. Eu confio firmemente que no céu vou descansar. Com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Amém? Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria para o céu vou desfrutar.
E as palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Maravilhoso Rei Jesus. Glória. Oh, maravilha, Jesus. Quão glorioso Rei. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Evangelista Lucas, capítulo 6. Aleluia. Deus seja louvado hoje e sempre. Ele é bom. E nós temos que agradecer a Deus todo dia pelas nossas vidas. Sim, meu Deus. Porque sem Ele não é ninguém. Não me encontrou? Amém. E aconteceu que no sábado segundo, primeiro passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espiga e esfregando-as com as mãos. As comia, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis isso? Porque não é lícito fazer no sábado. E Jesus respondendo lhe disse: nunca veste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Verso 4. Como entrou na casa de Deus, e todos tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só ao sacerdote. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até no sábado. Cura. Essa até aqui, irmão. Agradeço a oportunidade e as palmas, Jesus. Amado eterno Deus, te peço, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Salva o seu povo, Senhor, porque
sei que não merecemos, mas o Senhor é misericórdia hoje para salvar nós, porque nós precisamos da sua bênção, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos louvar o corinho? Recebi um novo coração do Pai. Se os pastores puderem me ajudar, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz em Cristo, que abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glórias a Deus. É bom estarmos em comunhão uns com os outros, nos alegrando. Glórias a Deus, aleluias. Nós podemos sentir o amor de Deus quando nós estamos em união com os nossos irmãos. Aleluias. Gostaria de conceder a oportunidade para a jovem Sandra, amém? Fazer o querer e a vontade do Senhor nesta noite, trazer uma saudação, algo da parte do Senhor, fazer uma oração, louvar o hino da harpa, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? E após a jovem Sandra, os cordeirinhos também já se preparem para deixar um louvor na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tá com a paz do Senhor? Amém. Importante aqui para receber a Deus, às vezes eu falei de madrugada, com a vontade de orar, então eu fico tentadinho orando por uma vez que eu fiz a Bíblia de até de madrugada, eu vou tentar receber a Deus todo o meu coração. Se eu tocar minha perna fraca, mas tenho fé em Deus que eu vou melhorar e vou continuar e vou voltar minha vida, só receber a Deus todo o meu coração merendo para orar na madrugada. Aleluia! É muito importante Glória a receber a Deus. Deus. Colocar na tarefa de oração, né? É muito importante receber a Deus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que vou só aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente para ti e fala a verdade no teu coração. Aquele que não murmura com a tua língua, nem faz mal ao teu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o teu próximo. Contra aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra o que tem ao Senhor, aquele que jura com Deus e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com juros, nem recebe peito contra inocente. Quem faz isso nunca será abalado, né? Uma boa palavra de Deus, devemos meditar, né, irmão? Vamos cortar o vídeo como escolher, que vem a nossa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi livro 186, né? 186.
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta luta, combati o combate de amor, em coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Pela fé que seguimos a vontade de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, né, irmão? E assim, no final, já se fala tudo assim, tá vendo? Meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a vida, Pai, do teu filho, pastor Gesiel. Ah, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Pai, poderosamente. Ah, Senhor, abre a porta da palavra, aleluias, que ele venha ministrar a tua palavra com unção, com ousadia, com intrepidez, aquilo, Pai, o qual teu servo já estudou, já meditou na tua palavra, vai dando o entendimento, vai colocando as palavras, Espírito Santo, para que a tua palavra venha penetrar em nossos corações. Fala, Senhor, com a tua igreja através da vida do teu filho, que ao ministrar a tua palavra ele venha ser curado, a tua igreja também venha receber a cura, que ao ministrar a tua palavra que ele venha ser renovado, que a tua igreja venha receber renovo. Ah, Senhor, que ao ministrar a tua palavra que ele venha receber um milagre, e a tua igreja também, que venhamos ser envolvidos com a tua glória, com a tua presença, Senhor, recebendo aquilo que o teu Espírito Santo tens preparado para falar conosco. Abençoe a vida do teu filho, o lar dele, o trabalho dele, a família. Continua guardando, livrando de todo mal e abençoando poderosamente, Senhor. Vai de encontro com as necessidades do teu filho nessa noite, enquanto ele é usado por ti. Vai de encontro, Senhor, com aquilo que ele necessita. E assim nós te pedimos, prega, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém?
Aleluia. Somos agradecidos ao nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Quero convidar a amada igreja para juntos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 14, a partir do versículo de número 16. O título na minha Bíblia diz: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Glorifiquemos e exaltemos e bendizemos o nome santo do Senhor. Bem esperaremos todos acharem para acompanharmos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Todos acharam? Podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Versículo de número 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Podem se assentar. Palavra do Senhor bastante maravilhosa, palavra esta gloriosa, aleluia, que fala sobre o reconhecimento. Aquelas pessoas não quiseram reconhecer que era Jesus. Ao olharem para Jesus disseram: não é ele, o filho do carpinteiro, o filho de José. Aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não queria buscar reconhecimento, ele queria cumprir o seu ministério terreno. E é por isso que neste momento nós vamos louvar ao Senhor com um hino que tem como título: Tua graça me basta. A graça do Senhor Jesus Cristo basta as nossas vidas. Você que souber, acompanhe no telão, amém? E vamos louvar ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No centro dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Do início. Glória a Deus, aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti,
esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No centro dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No centro dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. No centro dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. As palmas louvam ao Senhor Jesus nesta noite. A presença do Senhor Jesus, ela nos basta. Glórias a Deus. Igreja do Senhor, aleluia, o Senhor tem falado em meu coração e tem me colocado esta palavra do Senhor, a qual já é de conhecimento da amada igreja, na qual todos sabem, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na cidade de Belém e ele foi criado, cresceu na cidade de Nazaré. E todos nós bem conhecemos a história do Senhor Jesus Cristo, que o seu pai, José, ele era carpinteiro. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo aprendeu a mesma profissão do seu pai. O Senhor Jesus, ele aprendeu com o seu pai a ser um carpinteiro. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele prega na sua cidade, e ele é rejeitado pelos seus, talvez pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos moradores daquele lugar. Aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo, ele entra naquela sinagoga, aleluia, e ele abre aquele livro, aleluia, ele começa a ler o livro do profeta Isaías, aleluia, na qual muitos e muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo ter nascido, glórias a Deus, o profeta Isaías, usado por Deus, aleluia, glórias a Deus, pregava, aleluia, escreveu do Senhor Jesus Cristo que viria para este mundo, aleluia, glórias a Deus, para proclamar a libertação aos cativos.
Glórias a Deus. Igreja do Senhor, Lucas capítulo 4, seus versículos 16 ao 30, descreve então o início do ministério de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, em Nazaré, onde ele leu Isaías capítulo 61 na sinagoga, declarando-se que ele, Jesus, aleluia, era o Messias que traria a libertação, a cura e a boa nova aos pobres. A rejeição inicial de sua própria comunidade, aleluia, transforma a admiração daquele povo em fúria, resultando na tentativa de apedrejamento, prefigurando o destino de sua missão. Mas nós bem sabemos, aleluia, que ali o ministério de Jesus Cristo só estava começando. Aleluia, e por isso, aleluia, aquela admiração, glórias a Deus, que aquelas pessoas tinham em Jesus, aleluia, talvez algumas pessoas animadas, olha só, Jesus, o filho do carpinteiro, aleluia, ele está aqui pregando na sinagoga, que bênção, que bom, aleluia, mas quando o Senhor Jesus Cristo começa a revelar para aquele povo, aleluia, que ele era o Messias, que ele estava sendo enviado, aleluia, para proclamar o evangelho da salvação, aleluia, a admiração que aquelas pessoas estavam naquele momento, começa a se transtornar, começa a se transformar em fúria, e agora todas aquelas pessoas estão contra Jesus, aleluia, porque eles não aceitavam, aleluia, em ouvir Jesus dizer que ele era o Messias. Para eles, aleluia, glórias a Deus, o Senhor Jesus Cristo estava falando para eles uma afronta. Aleluia, mas nós bem sabemos, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, desde o início, ele só estava querendo falar para aquelas pessoas que ele era assim Jesus Cristo, Messias, que iria cumprir o seu ministério terreno. Acreditassem ou crescem aquelas pessoas ou não, mas o Senhor Jesus Cristo, ele iria pregar o evangelho da salvação. Aleluia, glórias a Deus, os principais pontos desta palavra do Senhor e a sua explicação. Aleluia, o discurso de Jesus. Versículos 16 ao 21, estará nos falando que Jesus Cristo, ele assume a sua missão baseada no Espírito Santo, focando na missão social e espiritual de curar, libertar cativos e dar esperança. Aleluia, na qual no seu discurso, aleluia, na pregação de Jesus, Jesus disse, ele declara, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Passagem essa, igreja do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, o seu capítulo de número 61, na qual o Senhor Jesus Cristo, aqui ele diz, aleluia, glórias a Deus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta era a missão do Senhor Jesus Cristo, que a partir daquele momento que todos ali de Nazaré presenciaram o Senhor Jesus Cristo na sinagoga, todos estavam vendo, aleluia, o Senhor Jesus Cristo pregoar, glórias a Deus, pregar a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, aleluia, a palavra, aleluia, glórias a Deus, que quando o Senhor Jesus Cristo pregava, aleluia, glórias a Deus, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam escravizados por Satanás, aleluia, glórias a Deus, que viviam a sua vida deprimida, aleluia, glórias a Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu poder, o Senhor trazia libertação aos cativos, trazia liberdade àqueles que estavam escravizados por Satanás, aqueles que estavam enfermos, eles eram curados, aleluia, glórias a Deus, e aqueles que necessitavam da salvação, o Senhor Jesus Cristo trazia de bom grado a salvação para aquelas vidas. Glórias a Deus. E agora, a igreja do Senhor, os versículos de número 22
ao versículo 24, vai estar nos falando sobre a rejeição de Nazaré. Aleluia, na qual os nazarenos, aleluia, aquelas pessoas que viviam em Nazaré, diz assim: o povo de Nazaré, por conhecê-lo como filho de José, duvidava de sua autoridade e rejeitava esta novidade, baseando-se no preconceito familiar. Ou seja, eles conheciam o Senhor Jesus Cristo somente materialmente. Aleluia, Jesus Cristo cresceu, como já dissemos aqui. Aleluia, glórias a Deus, como a palavra do Senhor nos ensina. Aleluia, na qual ele ajudava o seu pai na sua profissão de carpinteiro, na qual o seu pai precisava trazer o sustento para a sua casa, para a sua esposa Maria, para o Senhor, para Jesus como seu filho e também para os irmãos de Jesus. Então, José, aleluia, como supridor da sua casa, através da sua profissão, ele trazia o pão cotidiano para a sua casa. Mas aquelas pessoas, aleluia, graças a Deus, duvidavam dessa autoridade de Jesus, aleluia, querendo basear somente no preconceito e ver que o Senhor Jesus Cristo, eles não viam nada mais em Jesus do que somente estando ali em Nazaré, perto deles, sendo simplesmente um carpinteiro, um ajudante do seu pai. Como poderia o Senhor Jesus Cristo, que não era homem da lei, não era um sacerdote, não era um homem da alta sociedade, da alta patente, como poderia ele sequer chegar numa sinagoga, subir lá na sinagoga, simplesmente vir a mão dele, pedir a mão dele, as mãos dele, o livro e de repente ele pregar, aleluia, ele ler o livro do profeta Isaías e ainda mais dizer para aquele povo que estava se cumprindo ali naquele momento, através dele, o Senhor Jesus, que era o Messias, glórias a Deus, que haveria de vir para o povo de Israel. Um povo que estava há tantos e tantos tempos esperando, há muitos e muitos anos esperando, jamais que eles imaginariam que seriam Jesus. Aleluia, bobos foram eles que não quiseram aceitar ao Senhor. E nós damos graças ao Senhor que através da graça do Senhor, o seu imenso amor, alcançou as nossas vidas. E você pode adorar ao Senhor nesta noite. Levante a sua mão, glorifique ao Senhor e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor, por me conceder esta oportunidade de eu poder ser chamado filho de Deus. Aleluia, ainda que os judeus não receberam, mas eu e você recebemos o Senhor Jesus como Messias, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor, ele vai citar o ditado que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Nós sabemos que o médico ele não tem poder para curar a sua vida. O médico, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele deixou os médicos para aprenderem nesta terra, para aprenderem através da medicina, aleluia, para que eles, aleluia, glórias a Deus, materialmente falando, com a sua inteligência, com a sua sabedoria material, eles são usados, aleluia, glórias a Deus, claro que em primeiro lugar é Deus usando a vida deles, aleluia, Deus concedendo a sabedoria, mas eles são usados para cuidar, glórias a Deus, da nossa vida, para cuidar de toda a sociedade, para cuidar do ser humano. Então, Deus deixou os médicos para isso. É por isso que nós, como seres humanos, devemos fazermos as nossas consultas rotineiras. Nós sabemos que nós precisamos dos médicos desta terra, mas não tem como o médico ele curar, ele dar o diagnóstico até mesmo da sua própria vida. É necessário que ele seja consultado por outro médico. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer, igreja do Senhor? Aleluia, glórias a Deus, que o homem na sua terra, na sua pátria, ele não tem honra. E assim foi com o Senhor Jesus Cristo. Só porque o Senhor Jesus Cristo morava em Nazaré, os homens de Nazaré, os nazarenos, não deram honra nenhuma para o Senhor Jesus Cristo. Ouviram aquela palavra, aleluia,
ficaram admirados de nisso, mas logo ficaram furiosos, querendo apedrejar o Senhor Jesus. O que seria de Jesus se não saísse daquele momento com toda a sua calma, com toda a sua sabedoria? O Senhor Jesus deixou aqueles enfurecidos para trás e saiu para outra cidade para continuar cumprindo o seu ministério terreno. Aleluia, glórias a Deus. Agora a igreja do Senhor, os versículos 25 ao 27 vai estar falando sobre a abertura aos gentios. Jesus ele usa exemplos dos profetas Elias e Eliseu para mostrar que o amor de Deus ele ultrapassa fronteiras de Israel, o que então isso irrita os ouvintes. O povo de Israel queria que a bênção fosse somente para eles. Aleluia, os judeus queriam que a bênção fosse somente para eles. Mas foram os primeiros que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E como que eles queriam receber só para eles, sendo que eles estavam rejeitando o Messias? Aleluia, então que o Senhor Jesus Cristo, ele cita os exemplos. Aleluia, glórias a Deus, ele diz. Aleluia, glórias a Deus, que Elias e Eliseu, aleluia, glórias a Deus, quando eles pregaram a palavra do Senhor, quando eles realizaram milagres através do poder de Deus derramado sobre as suas vidas, aleluia, glórias a Deus, o que dizer de Naamã, que não era judeu, mas era um sírio, aleluia, glórias a Deus, que foi enviado para o profeta Eliseu, aleluia, glórias a Deus, porque tinha ouvido falar que Eliseu pregava, aleluia, glórias a Deus, a respeito de um Deus que curava, e Naamã queria ser curado através daquela doença, glórias a Deus, que ele tinha na sua vida, que era a lepra. Aleluia, glórias a Deus, apesar de ele ser um comandante do exército, mas agora ele estava leproso, e ele estando leproso, ele não podia viver no meio da sociedade, agora ele é um homem rejeitado. Ele é afastado para uma cidade, para um lugar onde viviam os leprosos, e lá também estava Naamã. Aleluia, glórias a Deus, mas quando ele se encontrou com um homem de Deus, aleluia, glórias a Deus, o profeta Eliseu, aleluia, glórias a Deus, usado pelo Deus Altíssimo e Poderoso, aleluia, que mandou, que ordenou para que ele mergulhasse, aleluia, glórias a Deus, 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado. Não vamos entrar em detalhes, aleluia, de como foi toda a sua cura, todo o procedimento até ele ter a cura, aleluia, glórias a Deus, mas nós vemos, igreja do Senhor, que ele teve que obedecer. Então o Senhor Jesus Cristo, ele traz estes exemplos para dizer, aleluia, glórias a Deus, que os profetas do Antigo Testamento, eles pregaram, não era somente para os judeus, mas era também, aleluia, para os povos de fora. Aleluia, o que dizer da viúva de Sarepta? Aleluia, glórias a Deus, que também o profeta orou. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus, que quando o profeta manda a viúva, aleluia, juntamente com os seus filhos, levar as vasilhas, pegar as vasilhas com um, com o outro, com o vizinho da frente, com o vizinho do lado esquerdo, com o vizinho do lado direito, agora as vasilhas se acabam. O azeite não parou de jorrar até que a última vasilha se enchesse. Aleluia, glórias a Deus, isso quer dizer o que, igreja do Senhor? Aleluia, glórias a Deus, aquela viúva, aleluia, ela creu no que disse o profeta. Aleluia, glórias a Deus, e o profeta estava sendo usado pelo Deus Altíssimo e Poderoso, e ela alcançou a sua vitória. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo, ele cita esses exemplos, aleluia, glórias a Deus, para dizer que o Senhor era o Messias dos judeus, mas também era o Messias dos gentios. Os judeus não receberam, mas todos quanto aqueles que o receberam, o Senhor deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós somos considerados gentios
porque nós não somos judeus, e os gentios são todos aqueles que não são judeus. Aleluia, glórias a Deus, e a palavra do Senhor, então, ela nos alcançou, e a salvação veio à nossa casa, à nossa família, aos nossos entes queridos, podemos ouvirmos a palavra do Senhor, crer, confessar a Deus os nossos pecados, e o Senhor tem tido a cada dia misericórdia das nossas vidas. E os versículos 28 ao 30, a igreja do Senhor vai nos dizer sobre a tentativa de morte. A fúria da multidão leva a uma tentativa de apedrejamento, mas Jesus passa pelo meio deles e segue a sua missão. Então esses 3 versículos aí estão nos falando, aleluia, que depois que o Senhor Jesus Cristo terminou de ler a palavra, aleluia, glórias a Deus, a profecia do profeta Isaías, todas aquelas pessoas ficaram furiosas para querer apedrejar a Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo rapidamente sai do meio daquele povo e ele segue a sua missão para as outras cidades, para ele curar, para ele pregar, para ele evangelizar, para o Senhor salvar. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor, e nós concluímos com esta palavra dizendo que este texto, ele destaca a transição de aceitação para a rejeição. Em um momento que eles estavam aceitando, aleluia, glórias a Deus, em estarem eufóricos, em estarem admirados por ver o Senhor Jesus Cristo, logo eles vão rejeitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Aleluia, e agora então estabelecendo que a missão de Jesus era universal, ou seja, era para o mundo inteiro, era a missão de Jesus. E que a sua autoridade, ela não seria reconhecida por aqueles que o conheciam humanamente. Ou seja, todas aquelas pessoas que conheciam o Senhor Jesus Cristo como carpinteiro, como filho de José, eles não reconheceram a autoridade do Senhor Jesus. Aleluia, mas logo mais todos presenciaram, ou todos ouviram falar que aonde o Senhor Jesus Cristo passava, uma multidão acompanhava. Aleluia, glórias a Deus, porque, glórias a Deus, o Senhor continuava curando, o Senhor continuava libertando, o Senhor continuava salvando. Aleluia, glórias a Deus, e hoje nós agradecemos ao Senhor, porque nós vivemos dias que muitos têm se apostatado da sua fé no Senhor Jesus. Aleluia, mas a promessa do Senhor, a esperança que o Senhor Jesus deixou para nós, como igreja do Senhor, é que um dia o Senhor há de voltar, para nos levar para morarmos eternamente com o Senhor. E jamais devemos pensarmos, e jamais devemos cessarmos de clamarmos ao Senhor, e de continuarmos orando ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus, dando continuidade nesta missão, que quando o Senhor Jesus subiu ao céu para sentar-se à destra do Pai, o Senhor deixou este ministério terreno para continuar sendo cumprido pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Os apóstolos cumpriram a sua missão na terra, hoje eles dormem no Senhor, e agora eu e você, como igreja do Senhor, nós continuamos, aleluia, glórias a Deus, pregando este evangelho da salvação e dizendo que o Senhor Jesus Cristo continua salvando, continua curando, continua libertando, aleluia, glórias a Deus, continua batizando, e que o Senhor continua deixando esta esperança para nós, como a amada igreja do Senhor, e também para todo este mundo para qual nós vivemos, que um dia o Senhor vai voltar e nos levarmos para morar eternamente com o Senhor, e que juntos possamos dizer nesta noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer no 3, 1, 2, 3, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que não deixemos as coisas deste mundo jamais fazer desanimar a nossa fé,
que nós temos no Senhor Jesus. Mas vamos continuar mantendo esta chama acesa nas nossas vidas, de continuarmos falando, glórias a Deus, o Evangelho do Senhor, o amor do Senhor Jesus Cristo, e continuarmos aguardando a bem-aventurança e esta esperança que o Senhor Jesus deixou. Glórias a Deus, Igreja do Senhor, que o Senhor continue falando melhor em cada vida e em cada coração. Assim agradeço esta rica oportunidade, em o nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. E não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não desvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador, ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do meu amor se entregou em nosso lugar. Glória a Deus. Com nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador, ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. É de poder e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Não, irmãos, cada um vote quem quiser, não vem apresentar seus candidatos, não. Já falo para ele. Vamos ficar falando, vamos orar pela Gabi, já orou, pastor, já orou, mas já quer ela ver. Vamos impor as mãos. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmão, se só alguém pode falar, pastor, somos nós, amém, irmão. É nós que vamos morar nos céus demais, vão. Aí vai ter que orar para a fuga não acontecer no inferno, porque senão, meu Deus do céu. Então eu louvo a Deus por vocês terem ouvido, né? Quando eu cobrar, vocês não se sentem cobrados que vocês vêm para a casa do Senhor. Então, irmão, eu gostaria de contar com todos no sábado. Amém? Apresente a Gabi está enferma, meu irmão, você está com hemorragia. O Senhor pode curar a hemorragia, assim como curou aquela mulher que estava 12 anos
com aquela hemorragia. Curou a pastora Beatriz, meus queridos. Ele pode, viu, meus queridos? Se ele quiser, ele poupou a vida da pastora Joyce, que aconteceu quando ela poderia ter morrido, já que ela desmaiou. O Senhor poupou, e o Senhor está sempre fazendo milagres na vida dele. Glória a Deus. O Senhor também tem feito milagre no meu emprego, já estamos definindo para onde vamos. Os irmãos continuem orando pelo meu emprego. Glórias ao nome do Senhor. Ó Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Senhor, temos orado, Senhor, pela mudança de horário para a tua filha, que a tua filha fez um voto de estar na tua casa, Senhor. Também essa enfermidade, como ministro. Ó Senhor, eu quero repreender essa enfermidade. Eu quero declarar a enfermidade, sai em nome de Jesus. Espere teu servo em paz, guardando com tua proteção, tirando o tropeço do caminho, desarmando o inimigo, fechando a boca do leão, livrando o nome mau, do nome sanguinário, da bala perdida, da polícia corrupta, dos acidentes, da indústria das multas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com nós todos. Toda a igreja diz, irmãos, amém. Se Deus é por nós, quem será? Aplauda o Senhor e cumprimente.